Bom dia, bom dia! O tema da nossa live de hoje é dinheiro no WhatsApp. Anotei alguns tópicos aqui para a gente conversar, porque eu vejo diariamente profissionais da área da saúde, donas de clínica, que ficam estagnadas, muitas vezes se esforçando demais em vender, se esforçando demais em reter o paciente, se esforçando demais em aumentar ali o seu faturamento. E a gente sabe que muitas vezes é a sua secretária, a sua recepcionista, que não está fazendo ali o seu papel direito. Aí você pode me dizer, Mariana, mas eu contratei ela justamente por isso. Ok, contratou ela por isso, mas você treinou ela para isso? Porque a gente sabe hoje que a secretária tiradora de pedido foi com Deus. Eu não vou cansar de falar isso para vocês, porque a gente precisa pensar como uma pessoa comercial, vendas. A secretária comercial hoje está dominando, é assim que as clínicas estão prosperando. Não é atendendo mais paciente, não é colocando mais dinheiro em tráfego pago, não é fazendo nenhuma simpatia, nem nada do tipo. É treinando a secretária para que a secretária fique super comercial. Aqui, hoje, eu quero dedicar essa live para a gente falar sobre o dinheiro que está parado aí dentro do teu WhatsApp. Quando a gente fala dinheiro na mesa, a gente está se referindo àquele dinheiro que ficou esquecido. Sabe quando você manda uma mensagem para algum lugar, essa pessoa só te responde o que você perguntou e a conversa morre? Muitas vezes você vai comprar na internet, num concorrente, entra em contato com outras pessoas ali do WhatsApp. Mas se essa empresa tem uma cadência legal ali de contatos novamente, ela consegue vender mais, porque ela vai te procurar no dia seguinte e assim por diante. Então, se um contato manda uma mensagem na sua clínica pedindo uma informação, a sua secretária responde essa informação e acabou, aí é dinheiro na mesa que está ficando. A gente sabe que precisamos dar diversos contatos, fazer diversos contatos com essas pessoas até que ela converta para dentro da sua clínica. E não é para vocês se tornarem chatas, insistentes, falando, ai, quer comprar, quer comprar, quer comprar. Não, é fazer isso com estratégia. E hoje, quando a gente fala do dinheiro que passou pelo WhatsApp, é muito simples, tá? Porque a gente, às vezes, né, pode falar isso numa conversa informal e para parecer que é o dinheiro que entrou aí na sua conta, que você faturou na sua clínica, mas não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que entraram em contato, mostraram que tinham um interesse específico num serviço, num procedimento, e essa pessoa não converteu. Esse é o dinheiro que está parado dentro do teu WhatsApp. Então, quando você desiste de um novo paciente que mandou uma mensagem e já titula ele de curioso, porque o que eu mais escuto é falar, só entra cliente curioso, chama pessoas curiosas. Será? Ou será que a sua secretária não sabe trabalhar bem esse contato? Porque a gente tem que partir do princípio de que se essa pessoa mandou uma mensagem para você, seja ela qual for, algum mínimo interesse ela tem em você. Ok, algumas pessoas realmente vêm por causa do preço, quer comparar com outras e ir no mais barato. Mas ela ainda é a minoria quando a gente coloca isso no papel, preto no branco, para poder traçar as métricas e entender como que está funcionando esse cenário. Então, eu quero te mostrar hoje 4 coisas que a sua secretária pode começar a fazer hoje para resgatar esse dinheiro que está aí adormecido no teu WhatsApp. Então, só para contextualizar, eu tive clínica por 7 anos. Desses 7 anos, 5 anos eu respondi o WhatsApp. Eu cuidava da agenda de todas as profissionais. E era um trabalho muito árduo. Naquele momento eu ainda não entendia que era uma secretária comercial. Mas pela parte comercial ser muito enraizada em mim, eu atendia, né, essas pessoas, sempre trazendo para o viés venda, 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 para não perder essa pessoa. Porque eu penso, se o lead, né, que é o paciente, entrou em contato, alguma coisa com você ele quer. Pode não ser naquele momento, mas às vezes vem por um resgate. Inclusive aqui dentro da mentoria mesmo. A gente também faz essa cadência de recontatos e muitas vezes a gente fecha quando já está num contato bem para frente. A gente tem um caso recente de uma pessoa que preencheu nosso formulário em janeiro e eu vendi agora em junho. Então vocês vejam que às vezes demora mesmo para isso converter, mas acontece. Se eu não tivesse feito todo esse trabalho, essa venda não teria saído, por exemplo.
Então, hoje, o que eu vou recomendar para que você ensine aí para sua secretária, tá? Vamos começar a respirar vendas. Então, tudo que você investiu aí na tua carreira não pode ser desperdiçado porque você tem uma secretária que não vende. Uma secretária que é simpática, que é boazinha, que trata os pacientes muito bem no presencial. Tá, mas ela vende? Eu, assim, diariamente eu encontro profissionais aqui pelo Brasil todo, nas minhas reuniões de diagnóstico, e eu escuto muito, ai, mas ela é tão boazinha. Tá, mas ela vende? Porque você é uma empresa. Enquanto vocês não olharem a clínica de vocês como uma empresa, vocês vão viver correndo atrás de um número que parece um sonho, que parece distante. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a secretária precisa ter ali, sempre na ponta da língua, essa resposta é o placar dela. Então, durante a semana, ela precisa mapear quantos pacientes entraram em contato, quantos clientes, né, pacientes agendaram, quantos ficaram voando, para a gente começar a ter métricas, entender a taxa de conversão. Então, se você, muitas vezes as pessoas falam, ai, quero bater 100 mil, tá faturando 30, 40, 50 e ficar, e quero faturar 100 mil, 150 mil. Só que esse número tá voando, a pessoa ainda não entende que para bater 30 mil tem que entrar em contato, sei lá, 50 pessoas no mês, tá? E a gente não pode ficar nesse achismo, a gente tem que ter essas métricas de fato, para poder entender se eu quero bater 100 mil reais, se eu quero bater 120 mil reais, a gente precisa ter essa conta reversa, que a gente fala em engenharia reversa, para poder de fato saber, não, então eu tenho que trazer 100 novos contatos durante o mês. Então, ter esse placar vai mudar todo o jogo, no sentido de que você sabe para que lado você tem que atirar. Então, quando você pega essa malícia, essa malemolência ali de você fazer esses recontatos com os pacientes e começa a converter muito mais, você aí sim entendeu esse game. Então, toda semana vocês precisam olhar para esses números. A gente também consegue, né, simular uma conta aqui que eu desenhei. Por exemplo, se entra em contato 20 novos pacientes essa semana, 20 novas pessoas falaram oi e pedindo alguma informação. Se cada, vamos supor que o procedimento médio aí da sua clínica seja R$800, o ticket médio. Nessa brincadeira aqui de 20 pacientes a R$800 de ticket médio, a gente está falando de 16 mil reais que escoou aí pelas suas mãos. Então, ok, ter uma taxa de conversão de 100% é bem difícil, óbvio. Só que a gente tem que trabalhar com essa ideia de que a gente quer correr atrás desse número. Porque se a metade fechar, a gente já está falando de 8 mil reais, tá? Então, quando a gente consegue converter e entender se é 10%, 20%, 30%, a gente está entendendo quantas pessoas têm que entrar em contato com você naquela semana e quanto a gente tem que trabalhar esses leads. Então, eu recomendo que toda sexta-feira a tua secretária te apresente quantas pessoas entraram em contato, quantas converteram e quantas estão em processo de follow-up, estão em processo ali de reconquista, tá? A outra sugestão que eu dou para vocês é não responder o quanto custa direto com o valor. Imagina eu lá, mando uma mensagem, pergunto quanto custa. A gente tem médica aqui na mentoria que tem um procedimento que custa 12 mil reais. Imagina se a gente escreve, olha, o investimento é de 12 mil reais. Isso vai impactar a pessoa, por mais que ela saiba que uma cirurgia e um procedimento desse tamanho, né, estético, não seja barato de 500 reais, óbvio. Só que se a gente passa essa informação pelo WhatsApp, fica muito frio. A pessoa dizer não tem uma facilidade muito mais fácil do que dizer sim. Por isso, eu recomendo que quando você receba uma mensagem de oi, quanto custa, você direcione para entregar o seu valor antes de qualquer outra coisa, porque senão a pessoa vai te comparar por preço. Então, entrou em contato por causa de um procedimento X. Por que você está decidindo fazer isso agora? O que te incomoda? E não é assim ficar colocando a areia em cima desse valor, desse preço, para ficar algo misterioso. Não é isso que eu estou falando. A gente precisa primeiro fazer umas 2, 3 perguntas de qualificação para daí trazer essa resposta para que você tenha essa pessoa mais perto de você. Então, você está gerando essa autoridade meio que invisível aí nessa conversa. Então, se você passa direto e já fala, qualquer coisa me chama, dúvidas estou à disposição, qualquer coisa do tipo, você está afastando essa pessoa, porque o WhatsApp ele não é um e-mail. Ele também é considerado como um braço da rede social. No Brasil, a gente sabe que o aplicativo mais baixado do Brasil é o WhatsApp e o segundo é o Instagram. E um precisa conversar com o outro. Então, não adianta você ter um Instagram lindo, maravilhoso, atrair paciente certo se essa pessoa chega no WhatsApp e a tua secretária não vende.
Adianta ela ser boazinha, simpática, querida? Não adianta. Então, tem que respirar veias. Aqui dentro do Code, a gente desenvolveu um guia definitivo para mudar a tua recepcionista ali padrão, simples, tradicional, igual a todas, e transformar numa secretária comercial, uma verdadeira máquina de vendas. Então, você pode escrever aqui secretária. Ah, eu não fixei aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, secretária. Comenta secretária. Para receber o guia definitivo. Aí, ó, fixado. É só comentar a secretária que você vai receber aí no teu direct daqui a alguns minutos, tá? Então, hoje a gente sabe dessa importância de todo o time respirar vendas, da secretária ter ali suas metas, da sua equipe ter metas, até mesmo das pessoas que são assistentes, suas assistentes precisam ter metas, porque senão elas só estão ali trabalhando, enrolando. A gente tem uma história de uma mentorada nossa aqui dentro do Code, que tinham 3 secretárias. Eu sempre faço a brincadeira, que se somasse as 3 não dava uma, porque não tinham os processos, não respirava vendas, ficava igual barata tonta, cada uma respondendo um negócio, achava que a outra tinha respondido o WhatsApp, virava dia com mensagem do dia anterior sem responder, elas eram em 3. Então, pequenos ajustes que a gente faça, a clínica já começa a performar mais. Nem tudo depende da dona. E a partir do momento que tudo isso está super bem alinhado, a música que toca no fundo da sua mente, tá todo mundo dançando a mesma coreografia. Porque hoje eu também brinco. Existem clínicas que têm um quadro de profissionais maior, né, que já é grande, tamanho médio porte, consolidada, ok, mas que ainda as pessoas não sabem de fato quais são suas funções. E isso entra a parte comercial, porque a secretária acha que é só atender bem, que é só responder rápido e que é só tratar muito bem ali a pessoa no presencial. Só que a gente esquece, a gente não, né, aqui dentro do Code não, mas vocês esquecem que tem toda essa jornada aqui de vendas sendo respiradas desde o primeiro oi. Então, quando a gente leva isso realmente a sério e traça esse caminho, esses objetivos de trazer esse lead, de vender, fica tudo mais fácil. Então, com metas, a tua secretária vai correr atrás do número que você deseja para a tua clínica também. Senão é uma corrida que você está correndo sozinha. E o teu time precisa estar todo mundo ali junto, tá? Então, quando a gente fala do follow-up, é para você conseguir quebrar essas pessoas que falam, eu vou pensar, vou ver com meu marido, vou ver e te aviso, uma hora eu te retorno. Se você não sai com esse próximo passo agendado, combinado, esse momento nunca vai existir, porque vão acontecer diversas coisas ali na vida daquela pessoa que vai inibir que ela te chame novamente, ainda mais para um procedimento que não tem um ticket baixo, não é uma coisa baratinha, que a pessoa compra ali no calor do momento porque é em conta. Então, muitas vezes tem alguma coisa por trás do vou pensar, seja o medo, seja realmente o dinheiro, a forma de pagamento, sejam experiências que ela já teve anterior que ela não gostou, e que nem sempre essa pessoa tá confortável para vir e te contar, para vir e te falar. Então, é por isso que a gente precisa ter tudo isso muito mapeado, muito organizado, para você conseguir deixar de perder vendas, né? Então, se uma pessoa chega e fala, eu vou pensar, você pode perguntar, vai pensar o quê? Eu te ajudo, né, nessa construção, nesse pensamento. Eu vou falar com meu marido. Tudo bem, tem que falar mesmo, tranquilo. Quer que eu te mande um áudio explicando pro teu marido sobre o processo, etc? Porque quando ela for reproduzir tudo que vocês conversaram, ela não vai fazer isso com a mesma eficácia se essa pessoa estivesse junto ali com ela. Aqui no Code isso acontece muito, a gente faz uma reunião maravilhosa, um diagnóstico incrível, eu provo por A mais B que esse é o caminho, mas aí esbarra no marido. E eu sei que quando leva essa história pro marido, né, essa possibilidade, essa solução pro marido, o marido vem com um balde de água fria. Por quê? Porque ele não viveu a reunião, ele não entende a realidade dessa dona de clínica. É a mesma coisa com o procedimento estético. A mulher tá super afim, nossa, é isso que eu preciso, eu tô triste, eu vou ficar feliz, eu vou voltar a me olhar no espelho, N motivos, mas o que acontece? O marido fala, pra quê? Você só inventa moda, e isso esfria. Então, a gente precisa manter essa pessoa quente, aquecida. Então, sempre se acolhendo em primeiro lugar, né? Teve também uma situação aqui dentro do Code que
tinha uma paciente que estava com medo, medo da dor, da agulha mesmo, né? E aí a secretária comentou assim com ela, é normal ter medo. E aí já mandou as outras informações. Claro que não, gente, a pessoa que tá com medo, você acha que ela vai agendar um procedimento só porque alguém falou, ter medo é normal? Claro que não. Tem que falar, imagina, não precisa, aqui a gente passa anestésico XYZ. Teve outro caso que uma pessoa chegou também com medo e foi mais tranquilo do que a gente imaginou. Isso é acolhimento. Por favor, façam isso, porque senão vocês estão deixando dinheiro na mesa. Lembra lá daquela conta inicial que eu fiz com vocês? Se vocês têm lá um ticket médio de R$800, 20 pessoas entram em contato, a gente tá falando de R$16 mil. Aí a pessoa vem e fala que tem medo e você fala, então tá bom? A conta já tá indo para baixo. Então vamos fazer um follow-up correto, acolher as pessoas, tá? E aí, metas e comissões, eu já trouxe essa narrativa, né? É muito a função da dona de clínica. Eu recomendo também não entregar uma meta assim, olha, secretária, imagina, é uma secretária que sempre foi recepcionista, ela é uma recepcionista, tá? Aí do nada vem a dona da clínica e fala, fulana, agora você tem que vender R$50 mil aí na clínica. Vocês acham que ela vai conseguir se ela não tem esse preparo? Ela precisa ter um treinamento, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quebrar essa meta, porque se você chega do nada e fala, olha, R$50 mil você tem que vender, essa pessoa vai entrar em parafuso. Primeiro, porque ela não sabe o que fazer primeiro. Segundo, porque ela nunca trabalhou com meta. E terceiro, porque ela nem sabe como fazer esse dinheiro. Parece algo muito grandioso. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai quebrar essa meta por semana. Nós temos mentoradas aqui que toda sexta-feira nos mandam mensagem. Quer ver? Cadê minha calculadora? Toda semana nos mandam mensagem falando das suas metas batidas na semana. Fica algo muito mais leve. Então, se a gente tem aí a meta de faturar 50 mil no mês, a gente vai dividir em 4 semanas. Isso dá 12.500 por semana. É um número muito mais leve dessa secretária correr atrás junto com você. E você pode ainda dar alguns bônus a mais, né? Bônus, claro, já é algo a mais, mas no sentido de que, olha, se você fizer, sei lá, 15 contatos de follow-up todos os dias durante essa semana inteira, eu ainda vou te dar lá no sábado R$100 a mais. Isso estimula, por mais que faça parte do trabalho dela, muitas vezes ela é engolida por outras questões, ali da rotina, do dia a dia, atender paciente, etc. A gente sabe que tem muita demanda, mas a partir do momento que a gente organiza tudo isso, fica tudo mais leve. E aí tá todo mundo correndo pro mesmo lado, percebe? Porque hoje tá cada uma rodando ali no seu próprio círculo. Se a gente tem tudo isso mapeado, tudo fica mais tranquilo. Então, além de ter metas, comissionamento, bônus, a gente precisa ter essa pegada de todo mundo respirar vendas. Então, é só vocês comentarem aí secretária para vocês receberem o guia definitivo. Eu vou explicar como ter esse guia definitivo para transformar a sua recepcionista em uma secretária comercial. Seria legal se eu tivesse aqui com ele aberto, né? Mas eu não tô. E, gente, pra gente dar um último nó aí, laçar tudo o que eu fui comentando, a gente precisa que todo o teu time na tua clínica, no teu consultório, respire vendas. Aí talvez você me diga, Mariana, eu sou sozinha. Então, respire vendas. Mariana, só sou eu e a secretária. Então, transforme ela numa máquina de vender, numa máquina de uma secretária comercial. A recepcionista comum tiradora de pedido não pode existir mais aí dentro da sua clínica. E aproveita que o mês está só começando para você conseguir transformar essa tua realidade. A gente tem aqui dentro um treinamento completo do Code para a secretária comercial, com base em toda a vivência que eu tive nessa área da estética e da beleza. A gente transformou todo esse conhecimento em um curso que em 3 horas a gente transforma uma recepcionista comum em uma secretária comercial de verdade. Então vocês precisam adquirir isso para as secretárias de vocês, justamente para vocês conseguirem bater as metas que vocês estão desejando. E a gente já está no segundo semestre do ano, agosto ainda dá tempo de vocês transformarem aí a clínica de vocês, e tudo isso se constrói. Eu falo, né, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dom para vendas, mas vendas não é dom, gente, vendas é habilidade, e habilidade a gente se adquire, né, a gente consegue adquirir. É igual, muitas vezes, a gente jura que a gente não sabe fazer determinada atividade. Se a gente começa a estudar sobre esse assunto, se a gente começa a aplicar, a praticar, a gente fica boa naquilo. É a mesma coisa com vendas. Agora, uma pessoa muito introspectiva, que só sabe falar, que não sabe vender, não adianta a gente dar o melhor treinamento do mundo se ela não quiser.
Agora, se ela quiser, a gente consegue transformar e fazer ela se desenvolver. Eu contei o caso da nossa mentorada que tinham 3 secretárias, né? Que, brincando que se somasse 3 não dava uma. E a gente transformou o time todo. Cada uma sabe exatamente o que precisa fazer. Hoje, inclusive, se alguma coisa sai da rotina delas, igual o CRM delas saiu do ar, elas ficaram em parafuso porque elas já estavam acostumadas a fazer todo o processo ali comercial organizadinho todos os dias. Então, isso acaba que entra, né? Elas absorvem muito bem esse novo momento, entendem que estão indo para um bem maior, até porque estão sendo remuneradas a mais por isso, estão correndo atrás da clínica, enfim, do faturamento, e você, dona de clínica, consegue ficar mais tranquila. Porque o que mais acontece hoje são donas de clínica que não têm tempo para respirar, que se não estão no consultório ou na clínica, a clínica não performa. Esses dias também entrei em contato, estava conversando com uma pessoa, não lembro qual cidade que ela era, dona de clínica. Ela viajou para um congresso e aí sábado a agenda estava tranquila, por conta própria. As 2 secretárias e a biomédica que estava lá no dia fecharam uma clínica que funciona até às 18 horas no sábado, era, sei lá, meio-dia, 11 da manhã. Fecharam a clínica por conta própria. Então, pensem que ficou um WhatsApp sem resposta, se alguém chegou lá direto sem agendar, ficou sem atendimento, foi um dinheiro que não foi faturado. Tudo por quê? Porque a clínica não respira vendas. Não respira vendas. Só estão indo lá bater cartão para ganhar o salário delas. A partir do momento que a gente paga um salário base e aí sim comissiona, a gente pode comissionar muito bem essa pessoa, ela pode ganhar muito bem, mas ela precisa correr atrás aí das metas junto com você. Então é isso que uma secretária comercial faz. Porque, como eu falei já diversas vezes, né, e eu vou falar para sempre, a recepcionista ali que agenda horário, que confirma a agenda e que é isso daí, dúvidas estou à disposição, não performa mais. A gente sabe que não performa mais. Então você comenta aí secretária para receber o guia definitivo que vai transformar a sua recepcionista comercial numa verdadeira máquina de vendas. E também você pode ali procurar informações na minha bio para conseguir fazer o treinamento da sua recepcionista numa secretária comercial em 3 horas. Ok? Desejo uma abençoada semana, que seja um agosto maravilhoso e respire vendas. É isso que a gente precisa, que você respire vendas. E aí as coisas começam a acontecer.